Missão se faz de várias formas. Nós estamos olhando o Brasil, é o nosso país, estamos olhando as realidades e hoje vamos olhar e vamos conhecer um pouquinho mais de duas outras regiões, a região centro-oeste e a região sudeste, que é onde nós estamos localizados. Mas antes disso, existe um ministério que ele ultrapassa todas, ele passa por todas as regiões, inclusive ele tem um alcance mundial. Vou pedir, Márcio, você pode apresentar o pastor David, por favor? Vem aqui, pastor Davi, vem aqui. Eu acho que se tivesse mais um versículo em Romanos, Paulo ia dizer, como ouvirão se não há quem pregue, ele ia botar como lerão se não há quem entregue óculos. E esse é o ministério que eles realizam. Por favor. Graça e paz, igreja. Pastor David é pastor da Igreja Batista lá em Orlando, e nós nos conhecemos em 2016, lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, onde nós aprendemos a fazer o trabalho com óculos. Pastor David conheceu o médico que fez todo esse projeto lá nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil como uma das partes do seu ministério. Não é esse único ministério que o pastor David tem. Nessa manhã ele vai falar um pouquinho mais, brevemente, apenas como uma saudação, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito daquilo que o pastor David tem como projeto para oferecer para a igreja brasileira, converse com ele, nós teremos um tempinho lá embaixo, bate um papo com ele que você vai descobrir uma coisa que serve muito para essa igreja principalmente, no contexto missionário, Rebeca, enfim. Pastor David, por favor. Muito obrigado, irmão. É um prazer estar aqui com vocês, sem ter muita percepção, sou americano. Eu sou o pastor Davi e minha esposa e eu moramos lá na Flórida, no Orlando. Eu gosto da minha Bíblia em inglês, porque normalmente quando eu peco em inglês. Então, é bom ter uma Bíblia que fale para meu coração em inglês. Olha, faz só 6 anos que eu aprendi pessoalmente que Deus pode se defender bastante bem no português. Ele nunca antes falou para mim em português, mas ele fala bem o português. Eu gosto da minha Bíblia, tenho na minha mala, NTLH, gosto dela. Mas é assim, tem 7.000 línguas faladas no mundo de hoje. A maioria não tem uma Bíblia toda, a língua deles. A Bíblia, eles têm porções, Novo Testamento, de tudo, mas mais de 4.000 línguas faladas no mundo de hoje. Tem uma Bíblia que é assim. Não tem nada. Mas a minha Bíblia, eu prova que Deus fala bem o inglês. Vocês têm uma Bíblia que prova que Deus fala bem o português. Mas eles não têm prova. Então, estou aqui, essa viagem, eu tenho o privilégio, o prazer, só vira e mexe, viajar aqui para o Brasil, para aprender mais o português, mas também estou aqui, esta viagem, para expressar a minha gratidão para vocês que têm o privilégio de servir a igreja brasileira, servir a vocês, que hoje vocês têm acesso a mais recursos, ferramentas para acelerar a tradução da Bíblia para todos os povos do mundo. Então, é um prazer. Muito obrigado, pastor, por me dar uma oportunidade. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos ouvir agora a respeito da região centro-oeste, que inclusive vai incluir, para vocês conhecerem um pouquinho desse projeto que o pastor David participa junto com os irmãos aqui. Meu assistente aqui, bom dia. Está caracterizado aí o pantaneiro. Tinha mais gente, mas o Hugo passou mal essa noite, não pôde vir, mas ele está aí caracterizado o pantaneiro. Bom dia, igreja. Muito bom participar de mais uma conferência missionária. E nós vamos estar falando da região centro-oeste. Essa região próspera, uma população aí de quase 16 milhões,
É a segunda maior região em termos de tamanho, só perde para o norte, né? E depois vem eles. Pode passar mais um. Os 4 estados, né? Incluindo aí o Distrito Federal. Interessante, o Distrito Federal, o menorzinho deles, mas tem mais gente, 3 milhões e 300... cadê ali? 3 milhões de pessoas só no Distrito Federal. Como é bem... bastante gente lá. Aí temos lá 6 milhões e 800 em Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Pode passar mais um. Ontem foi falado muito do IDH. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Econômico, né, humanitário, é 0,753. A média brasileira é 7,59, então é elevado, tá? Não, é bom. Interessante, 10 habitantes, 9,75 por quilômetro quadrado. Então, tem bastante espaço. Pode mudar mais uma. Como que surgiu a região centro-oeste? Os primeiros habitantes foram realmente os indígenas. Logo em seguida vieram os bandeirantes, passando por ali, abrindo várias vilas. Vila de Goiás foi aberto por eles e outras demais. E mais para frente, interessante, os fazendeiros, saindo de Minas e do estado de São Paulo, indo para lá, para ter ali suas terras, sua agropecuária, agricultura, e é isso que desenvolveu essa região centro-oeste. Tá? Então, começou com os indígenas, passou pelos bandeirantes e depois os fazendeiros saindo de Minas e São Paulo. Pode ir mais um. As frutas conhecidas de lá é o pequi, primeiro lá em cima, depois o araticum, jatobá, macaúba, são todas frutas da região. Tá? Não sei quantos já tiveram a oportunidade de comer aí o arroz com pequi, né? É de lá. Pode mais um pouquinho. Culinária, um pouquinho aí da culinária. Nós temos lá o arroz com pequi lá em cima, a mujica, temos aqui o peixe com banana de lá também, e lá tem muito peixe, é piraputanga assada, tá ali, ó. Se deu água na boca, depois vocês têm, na região sudeste, a macarronada para provar, tá bom? Mas essa aí é a culinária do centro-oeste, passa mais uma. Agora, como meu filho falou ontem, né, importante, como que é a religião nessa região? Interessante, é uma das regiões que tem mais evangélicos em termos de Brasil. Agora, se vocês verem ali, é 63% da região católica e 24% total de evangélicos, sendo 6% não pentecostal e 18% pentecostal. Essa é o que tem lá em termos de religiosidade. Agora a gente lembra, né? O catolicismo ele tem muita mistura. Ao mesmo tempo que ele é católico, ele também é espírita, ele também é outras coisas. Então esse índice, a gente fala, então, poxa, 80 e poucos % aí evangélicos, católicos e evangélicos. Não. Na verdade, a gente trabalha aí com 24%. É um número alto em comparação com várias outras regiões do Brasil, mas ainda carecem de orações. Tá ok? Pode passar mais uma. Passa mais uma, Vitor, acho que mais uma. Aqui tem dois missionários nossos nessa região. Ficou pequeno ali, mas a gente tem lá no Mato Grosso, em Campo Grande. Antes ele estava na Chapada, que é o Henrique Terena Corino e família. Agora eles se mudaram, tá? Até uma das orações, um dos pedidos de oração dele é justamente por essa mudança que estaria fazendo, tá? Da Chapada até Campo Grande, tá? E o segundo é em Anápolis, que está, não, é o anterior ainda, é em Anápolis que está a Asa de Socorro, o Lauro e a Rose e os seus filhos, tá? Eles estavam lá em Boa Vista, né, tratando diretamente nas viagens de aviões e levando e sendo aquele apoio aos missionários que estavam nas aldeias. Agora eles estão em Anápolis, preparando, treinando, fazendo a manutenção dos aviões dentro de Asa do Socorro lá em Anápolis, tá? Volta, Vitor, agora pode voltar lá. É mais uma.
Aqui tem alguns pedidos de oração deles, tá? E isso está escrito lá embaixo também. E depois, gente, isso aqui, ó, é para vocês, tem 42 desse aqui lá embaixo, é um por família. Desce lá, pega o seu, cada família orando pelo Centro-Oeste tem esses pedidos, tanto do Lauro e a Rose, tá? Como do Henrique e Corina, tá? Os pedidos de oração do Lauro e a Rose. Saúde das crianças, eles estão andando aí bastante resfriados, várias gripes aí. Sustento financeiro, ele falou que perdeu alguns mantenedores, tá? Mas continua e agradece ainda pelo sustento que tem sido provisionado por Deus a cada tempo, mas ele pede isso em oração também. Sabedoria para educar os filhos, tanto informal como formalmente, né? Tanto formal como informalmente. Ânimo e disposição para o ministério, para fazerem tudo com excelência. Lembrando, gente, mecânico de avião, tem que fazer com excelência, senão é o problema, né? E lembrando, muitas vezes aviões usados, aviões que não são novos, então tem que estar toda a manutenção, o cuidado, o preparo, o treinamento de novos, então todo esse motivo de oração aí. E segurança nos voos do Lauro, tá ok? Só mais um pouquinho em volta. Ele agradece muito por essa igreja, tá? Ambos agradecem muito pelo carinho, pelo amor, e estão desejando para a gente uma ótima conferência, como está sendo até aqui. Essa carta também está impressa, e eu acho que normalmente fica acho que está lá também. Está impressa e tem alguns pedidos de oração aí do Henrique, principalmente a oração é pela dessa mudança aí de Chapada até Campo Grande. Agora tem mais um trabalho. Não, volta. Mais dois trabalhos que eu quero destacar, que são feitos nessa região também. Tá pequeno ali de novo, mas tanto em Aquidauana, que nós vamos falar daqui a pouco, como na aldeia de Ofaé. Pode passar, Vitor. Nós estamos completando 10 anos de Promifés. O que são Promifés? Viagens missionárias, projeto missionário de férias, né? Então, reúne-se um grupo, normalmente o Osmar quem tem encabeçado esse pessoal aí até Ofaé, entra numa van, no micro-ônibus, nos carros, viajam aí quase 10 horas, 12 horas às vezes aí, e para fazer um trabalho desse lá nessa aldeia em Ofaé. Então, 10 anos, gente. Segundo o relato aqui do Osmar, mais de 70 pessoas, nossa, aqui da igreja, tanto cerejeiras como aqui da cidade, já foram lá. Deixa eu ver aqui, quem que já foi em algum projeto lá para Ofaé? Ó quanta gente. Pessoal nosso que está saindo aqui para fazer o trabalho lá. Tá? 10 anos, mais de 70 pessoas envolvidas aí da IECA. Antes ficava o Ricardo Poquivic e a Flávia, eles ficavam lá. Aí eles saíram, hoje estão no Nordeste. Hoje está o pastor Jonathan, a missionária Ruth Poquivic e o pastor Bene da Igreja Uniedas, que sempre têm sido parceiros nossos ali também, ok? E um outro trabalho, gente, é justamente esse projeto de Olho na Palavra. Tá? Já foi feito no Complay. A primeira vez que foi feito no Complay, é isso? Isso já lá em Citrolândia. Né? Depois foi para o Ofaé, foi feito lá no Ofaé. Não? Então, desculpa a informação errada. Vila Abacaxi foi feito lá no norte, né? Foi um grupo nosso fazendo isso lá. Agora, o último, eu vou ver se vai dar tempo de a gente passar um vídeo aqui em Aquidauana, foi feito ali em Mato Grosso do Sul, na aldeia Água Branca. Tá? E o próximo é em Matupá, Mato Grosso, mês de maio de 2019. Volta um pouquinho, Vitor, esqueci de falar. O próximo para Ofaé é mês de junho. Eu não coloquei ali. Mas o próximo de Ofaé é junho de 2019. Vamos fazer o seguinte, vamos orar por esses 3 motivos em trios. Um orando, então, pelo Lauro e a Rose. Lembra daqueles pedidos, tá? Saúde das crianças, sustento, segurança nos voos, instrução com as crianças. O outro orando pelo Henrique e a Corina. Tá? Lembrando aí a mudança lá para Campo Grande, todo o trabalho com o Complay, todo o trabalho da família ali, e um terceiro orando para esse trabalho, tá? De olho na palavra, alcançando também a região centro-oeste, mas também tantos outros lugares.
Então, grupo de 3, cada aí orando por um motivo, ok? Vamos orar mais uma vez? Sim, Pai, queremos te agradecer. Te agradecer por esse momento, ó Pai, onde nós aqui da IECA podemos estar participando de uma conferência missionária, olhando para dentro, olhando para o nosso país, num momento tão delicado, tão difícil economicamente, politicamente. Nós queremos olhar, ó Pai, para a Tua palavra sendo espalhada. E o nosso clamor é esse, ó Pai, que o Senhor possa estar atingindo não só o Centro-Oeste, mas como todas as demais regiões. E se o Senhor quiser usar a IECA, Pai, para isso, o Senhor use. Use as nossas vidas, ó Pai, use o nosso dinheiro, use as nossas orações, use o nosso envio, ó Pai, para cada região desse nosso Brasil. Te agradecemos pela liderança que tem olhado e sempre tem essa visão de missionária, e como o Vitor falou, nós já somos missionários aqui, mas nós temos essa visão de missionários por todo o Brasil, por todo o mundo. Queremos também, ó Pai, agradecer pelo pastor David, por esse trabalho que ele coordena, que ele ajuda, de olho na palavra, que tem atingido o mundo e tantas regiões também nossas aqui no Brasil. Abençoa ele, abençoa os organizadores, abençoa a todos aqueles que estão à frente. Te agradecemos, ó Pai, com toda a nossa disposição de fazer a Tua vontade. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos falar aqui de uma região muito importante, a região que é a vitrine do nosso país, né? A região sudeste, a região onde nós estamos. E nós temos aí hoje uma população total de 86 milhões de pessoas, quase 87 milhões de pessoas, então é uma população muito grande, com uma área territorial aí, como vocês podem ver, de 925 milhões de quilômetros, 925 mil quilômetros quadrados, é bastante área, né? A gente conta hoje aí com uma população em São Paulo de 45 milhões, Minas Gerais aí com um total de 21 milhões, Rio de Janeiro 16 milhões e o Espírito Santo aí por volta de 4 milhões. Então nós temos aí esses 4 estados que compõem a nossa região sudeste. Nosso início, vamos dizer assim, aqui na região sudeste, ele se deu lá com a primaiada lá do Pokivik, entendeu? Que estava aqui na região, e já habitava aqui, e aí depois os portugueses chegaram aqui para tomar um certo lugar aqui também, né? Começaram a abrir umas padarias, né? Começaram a lotear ali os lugares, mas, pode mudar por favor? O processo mesmo começou a se dar quando teve a expansão cafeeira, que foi lá por volta do fim do século XIX, do início do século XX, e aí outras nacionalidades, outras pessoas, outros povos começaram a vir para cá, né, como os italianos, os japoneses, os alemães, os sírios e os libaneses. Porém, depois disso, né, algum tempo depois, a gente começou a ter uma expansão bem maior, né, do café, e aí outros povos começaram a vir para cá também, né, que como foram os espanhóis, os coreanos, não está aparecendo direito ali, mas os coreanos, os poloneses, os suíços, os holandeses e também os franceses. E isso quer dizer que se a gente for buscar aí mais ou menos uma estatística para os dias de hoje, a gente vai ter, pode mudar, Victor? A gente vai ter aí uma estimativa de mais ou menos por volta de mais umas 70 nacionalidades distintas. Então é muita coisa. E se a gente for trazer isso para os aspectos de hoje, é fácil entender o IDH, né? Que hoje o IDH aqui da região sudeste, São Paulo conta com 0,833. O que é isso, né? O IDH, se não me falha a memória, abaixo de 0,499, se não me falha a memória, é um índice considerado muito baixo. Acima de 0,500 até uma média de 0,800, se não me engano, ele está num nível de crescimento médio. Mas acima de 0,800 ele é um nível de crescimento muito alto. Né? Então vocês podem ver aqui que São Paulo, né, ocupa o maior IDH, né, e tem o maior IDH, e isso é fácil da gente perceber quando olha, né, por aí nas ruas.
né, e as condições que nós temos também. Pode mudar, Vitor, por favor? A nossa classe predominante hoje é uma classe chamada Nova Classe C, que é a classe D emergente, né? Então, hoje em dia, muita gente desconhece isso, mas o fato de você, por exemplo, se você tem uma TV, né? Muitas pessoas têm uma casa muito simples, mas ela tem só uma TVzinha, tem uma máquina de lavar moderna, tem um home theater ali na casa dela, então ela já está considerada como uma classe nova, uma classe C, uma classe média. Nós temos aí uma economia bem diversificada, né? Não é à toa que nós somos a região mais rica do país, e o que isso quer dizer que nós ocupamos aí, nós temos aí 54% do PIB nacional. Então, por isso eu disse que nós somos a vitrine para o nosso país. Alguns aspectos bem interessantes, né, curiosos aqui que eu separei também, é o seguinte: no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aí uma média de quase 5 favelas para cada bairro. Nós temos aí no Rio de Janeiro uma média de 160 bairros e aí aproximadamente 743 favelas, né, em locais diferentes. Então é um índice bem alto, né? A gente nunca parou para pensar nisso. Por incrível que pareça, o Rio de Janeiro foi eleita a cidade mais feliz. Isso foi em 2009 pela revista Forbes. Isso foi em 2009, como eu disse. Hoje em 2018 talvez não seja a cidade mais feliz, mas talvez seja a feliz, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o Cristo Redentor é atingido por raio todos os anos. Coitado, né? Pode passar. Sobre São Paulo, essa é interessante, né? Em São Paulo se come mais de 700 pizzas por minuto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é fácil perceber isso pelo seguinte: quando a gente termina o culto aqui no domingo, você passa em frente à Bela Pizza, você vê todo mundo lá, e você fala, isso justifica. Né? Outra coisa também, e lembrando que São Paulo só perde para Nova York, né? Nova York está em primeiro lugar, eles gostam de uma pizza lá, né? E o segundo lugar, o prato mais comido aqui na região é o sushi, é uma média de consumo de 400 mil pratos por dia. E se você gosta de um bom pão com mortadela, vai até o Bar do Mané, lá no Mercado Municipal, onde você vai poder comer aquele lanchão delicioso, né, com 300 gramas de mussarela. E só para vocês terem ideia, de mortadela. Eu falei mussarela? É a gripe, gente. É a gripe. Eu estou ruim da garganta e vocês estão ruim do ouvido, né? Então, lá, o lanche de mortadela deles, eles consomem 3 toneladas de mortadela por mês. Vocês têm noção do que é isso? Em Belo Horizonte, nós temos aí o maior aquário de água doce do país. E tem o cemitério do Bonfim, que tornou-se um ponto turístico em 2013. Cemitério? Ponto turístico? Como é que é isso? Cemitério ponto turístico, porque lá estão enterrados os corpos de vários ex-presidentes, inclusive o pai da ex-presidente Dilma. E segundo o IBGE, Belo Horizonte é a terceira cidade mais arborizada. Campinas, eu acho que está em segundo lugar, se eu não me engano, eu não me lembro qual é a primeira. No Espírito Santo, está meio fraquinho aqui. No Espírito Santo, de acordo com o IBGE, esse é o estado mais evangélico do Brasil, onde 33,1% da população dos capixabas são evangélicos. Olha aí que coisa boa, né? E o maior exportador de mármore e granito da América Latina também é o Espírito Santo. Falando sobre algumas informações religiosas, aqui, né, de acordo com o IBGE também, a nossa região ela ainda tem o maior número de católicos. E o que ainda é triste, né? Mas, pode seguir, Vitor. Porém, nós tivemos aí uma grande expansão do segmento evangélico, né? Como já foi falado aqui em outras regiões também, com mais de 16 milhões nos últimos 10 anos. Isso é uma coisa bem interessante, mas um fato que eu gostaria de colocar aqui, até numa discussão que nós estávamos tendo esses dias aqui lá embaixo, dentro desse grupo, né, de aumento dos evangélicos, há também aí uma questão onde a gente não sabe, muitas vezes as pessoas vêm,
se tornam evangélicas, mas muitas vezes acabam tendo problemas e se separam, e são famílias destruídas. Então, sabe, esses dados a gente não consegue levantar ainda precisamente, mas, enfim, tem crescido, isso é muito bom. Então, nós temos aí algumas das religiões predominantes aqui na região sudeste, né, que é o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, a Umbanda e o Candomblé, que são as religiões afro-brasileiras, o judaísmo, o islamismo e o budismo. Né, aqui tem os índices, né, do catolicismo, por exemplo, que ocupa aí 64,6%, seguido logo pelo protestantismo, né, com 22%, né, e 2% da população. Esse percentual colocado aqui refere-se, na verdade, ao país. Tá? Os dados assim da região sudeste são muito desencontrados e muito imprecisos, mas isso é possível ter mais ou menos uma ideia do que a gente tem aí dentro do país. E claro, na nossa região, você já sabe muito bem do que isso se trata, nós estamos falando da teologia da prosperidade, ou seja, a teoria da prosperidade, como eu vivo dizendo, né? Hoje em dia fala-se muito na mídia, fala-se muito em todos os lugares, e muitas igrejas acabam pregando falsas verdades, heresias e uma série de coisas que nós estamos cansados de ouvir, de saber a respeito. E muitas dessas igrejas acabam prometendo aí para esses novos convertidos, esses recém-chegados, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, né? Aquele carro que você quer, o salário que você merece, porque se você trabalha, você merece ser feliz, se você acorda cedo, você merece ser feliz. Então eles prometem tudo isso, né, para essas pessoas, prometem a felicidade, o poder, porque o poder está na sua mão, você só precisa pegar e tomá-lo e fazer posse dele, porque você pode. E o que você precisa para fazer isso na concepção dessas igrejas? Você tem que dobrar a meta do dia. Você tem que trazer mais fiéis contribuintes. Traga mais pessoas para contribuir, prove, mostre a sua fé. Você não pode aceitar a sua situação do jeito que ela está. Eu não aceito isso. Se você não aceita, vem aqui, contribua. Então, assim como eles também falam para que você exija os seus direitos de filho do rei, porque se eu sou filho do rei, eu tenho direito a ter o ouro e a prata e tudo mais. Né? De uma forma muito distorcida isso é feito. Entender que se você não receber tudo isso que lhe é prometido por eles, então a culpa é sua, porque a sua fé não é grande o suficiente, porque você não sabe orar como deve, porque você não é capaz de se conectar a Deus. Então é tudo muito distorcido. E se nós olhamos para Romanos 12:2, nós temos aí: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos numa região onde, como eu falei, essa é a vitrine do nosso país. Um lugar onde as pessoas correm o tempo inteiro atrás do dinheiro, atrás do poder, atrás do, então, bem-estar social, do status. E nós, como cristãos, a nossa missão é poder dizer a todos eles que existe algo que é muito mais importante do que tudo isso. Então, quando nós falamos de ir, de fazer discípulos, essa missão é nossa. Essa missão é importante para que seja levada à frente, e nós que entendemos isso, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, muito bem, é nosso papel levar isso à frente e ajudar a transformar essas pessoas, mostrar para elas que correr atrás do vento não vai levá-las a lugar algum, né? E como igreja, a IECA ela atua em muitas frentes, em muitas áreas, aqui principalmente na nossa região. E se a gente olhar para o que é feito dentro da nossa igreja, né, nós temos aí as coisas que vocês já conhecem, que é o Ministério da Mocidade, né, o Ministério dos Preás, o Grupo de Mulheres de Honra, a Escola Bíblica Dominical, as células evangelísticas, os encontros de casais, os acampamentos, enfim, entre tantas outras atividades que vocês sabem, conhecem. E aí vocês talvez perguntem, mas qual o impacto disso? O que isso tem a ver com a região sudeste?
talvez, não, volta um pouquinho. Talvez, se você olhar, talvez você nem vai conseguir enxergar aquele pontinho ali, onde está a IECA. Mas, através daquele pontinho ali, onde nós estamos, talvez, se juntarmos todos nós, talvez a gente não chegue até o extremo norte do país, nem tampouco ao extremo sul. Mas nós podemos conhecer pessoas e podemos tocar pessoas, nós podemos transformar pessoas através da palavra, através dos conhecimentos, das reuniões e das programações que nós temos dentro da nossa igreja. Nós podemos aprender com tudo que tem sido ensinado e com que Deus tem nos acariciado, com que Deus tem nos proporcionado. Então nós não podemos simplesmente ter esse presente tão grande, guardar nos nossos ouvidos, na nossa mente e simplesmente ir para casa e não tentar fazer algo com isso. Se nós fizermos, cada um de nós fizermos a nossa parte, levarmos esse conhecimento da palavra a tantas outras pessoas que precisam ouvir na região sudeste, seja o seu colega de trabalho, da escola, o vizinho, enfim, ele conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém e vai fazer igual a expansão do café, como eu mostrei lá no início. Começamos daqui, né? Vamos ocupando aqui, abrimos ali, vamos ali, vamos expandindo. Mas isso depende de nós. Né? Também com a ajuda de Deus, é claro. Por isso, eu gostaria de propor para que nós orássemos por algumas dessas causas. Nós sabemos que no nosso país, nós temos muito, na nossa região, perdão, na nossa região nós temos muito mais motivos de oração, temos muito mais pedidos a serem feitos, claro. E até porque vocês estão aqui, vocês fazem parte dessa região, então vocês conhecem muito bem a nossa realidade. Mas eu separei alguns aqui, esses 5 motivos, onde eu gostaria que todos nós orássemos por eles. Né? Nós precisamos de igrejas sérias, né? Que levem a sério e que levem à risca a palavra de Deus, que usem a Bíblia como ela realmente foi, como ela foi deixada para ser usada, e não como motivo de heresias ou para fazer igrejas e templos suntuosos, enfim, essas coisas todas que são supérfluas. Nós precisamos também de famílias unidas e mais sólidas. A gente muitas vezes não percebe que quando a mensagem é levada de forma errada, como acontece dentro dessas igrejas, enfim, a gente muitas vezes não está perto, não temos nenhum caso próximo a nós, mas é fácil perceber, de uma forma geral, como tantas outras famílias são impactadas negativamente. Quando a palavra é distorcida e é trazida apenas para um interesse pessoal e não para o interesse de Deus, como isso pode ser distorcido e isso vem a quebrar famílias, a destruir tanta coisa que poderia ser boa. E outra coisa também pela qual eu gostaria de orar são os verdadeiros valores cristãos. Aqueles que a gente ouve muitas vezes e esquece de colocar em prática. Aquilo que a gente tantas vezes aprende e lê e de repente deixa adormecer. Mas que a gente colocasse isso em prática e que isso pudesse ecoar não somente nos nossos ouvidos, mas nos ouvidos de todos aqueles que a gente puder contactar e puder levar a palavra. Pelos falsos profetas, eles provavelmente não sabem o que dizem, não sabem o que falam, não sabem o que fazem, não sabem o poder da mão de Deus sobre eles, o quão isso vai pesar. Então, devemos orar por eles, sim. E por uma política justa, por algo que realmente possa ajudar as pessoas, que seja algo digno, algo honesto, algo que seja sobre os princípios de Deus e não sobre os princípios do ser humano. Bom, basicamente é isso, e então eu gostaria de pedir para que vocês orassem. Eu vou fazer assim. Eu vou pedir para que o pessoal daqui ore, então, por esses 2 itens. Primeiro, as igrejas sérias e os pastores comprometidos com a palavra de Deus, e as famílias unidas e sólidas. Eu vou pedir para que o pessoal do meio aqui ore pelos verdadeiros valores cristãos, e o pessoal à minha esquerda ore pelos falsos profetas e uma política mais justa para nós todos. Ok? Por favor. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos aprender a Tua palavra como ela realmente é.
mas dependemos de Ti, Pai, para que o Senhor nos oriente, nos guie, nos direcione por aqueles caminhos que precisam ser ainda alcançados, que possamos chegar àquelas pessoas que precisam ouvir de Ti, de forma a tocá-las, Pai, mas que isso seja feito pelo Teu direcionamento, Pai. Usa-nos para alcançarmos essas pessoas, usa-nos para poder levar a Tua palavra de forma a despertar essas pessoas que, infelizmente, ainda são vítimas de heresias, são vítimas de falsos testemunhos, falsas promessas. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a encontrar esses caminhos e seguir com a Tua palavra e os Teus ensinamentos para eles. Esse é o nosso pedido, Senhor. É a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.